Esse resultado foi importante em termos de classificação? Claro que foi. Toda vitória é importante no Campeonato Brasileiro. Mas principalmente porque Fluminense e Corinthians jogam o mesmo campeonato. Com esse resultado, o Timão chega a 29 pontos, ultrapassa o Fluminense, assume a 9ª colocação e o Fluminense é o 10º colocado com 28 pontos. Enfim, o torcedor corintiano compareceu e, como de praxe, fez aquela festa tremenda, cantou o jogo inteiro. Os cantos ficaram ainda mais altos depois que o Mateuzinho fez 1-0 e mesmo sem ser um futebol muito consistente, muito impactante, pelo menos foi muito eficiente, o que foi suficiente para que o Timão voltasse para São Paulo com os 3 pontos aqui do Maracanã. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos ver tudo que rolou nesse pós-jogo. Corinthians 1, Fluminense 0, gol do Mateuzinho. Pra mim foi do Mateuzinho, né? Até agora a súmula ali tinha dado que foi gol do André Ramalho. Eu quero muito saber a opinião de vocês. Corinthians 1, Fluminense 0, jogo difícil no Maracanã. Uma falta muito bem cobrada do Mateuzinho foi o suficiente para enganar todo mundo e ela parar no fundo da rede. O Timão vence um jogo complicado que dá uma tranquilidade gigantesca para a sequência do Brasileirão. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. O Corinthians vence fora de casa e garante 3 pontos importantíssimos. De Libertadores dos brasileiros, tá? Mas principalmente de Palmeiras e também de Flamengo. Vamos para os gols na Europa, tem muito para conversarmos aqui neste Sport Center. E já vamos direto, Thiago Simões, para a vitória e super vitória do Corinthians em cima do Fluminense jogando no Maracanã. 1-0, aquele jogo morno, muita gente com sono inclusive, mas aquele 1-0 que dá muita alegria para o torcedor do Corinthians que vai para a primeira parte da tabela do Campeonato Brasileiro. Muito boa noite, bem-vindo. Boa noite, Marcela Rafael. Obrigado. Um abraço para você, para o Foi de Esportes ligado aqui com a gente no Sport Center. Uma vitória com V maiúsculo, né? Uma vitória importantíssima para o Corinthians. Pelo que se desenhou na partida, o contexto do jogo se desenhava de uma forma muito favorável ao Fluminense, mesmo perdendo o Ganso no primeiro tempo. E, de certa forma, o Fluminense, com algumas modificações, o Lima, o Santi Moreno jogando, que a gente imaginava mais pelas pontas, buscando os flancos, centralizaram muito o jogo. Eu acho que isso até chegou a facilitar a vida do Corinthians defensivamente. E volta a falar jogando com 3 zagueiros. E, de certa forma, o Corinthians, num segundo tempo, que de certa forma vinha sendo dominado, porque o Corinthians até então, até sofrer o gol, pouco chegou ao ataque. E aí, numa bola parada, num cruzamento, que é gol do Mateuzinho, do André Ramalho. O fato é que a bola, ela acaba passando na frente de todo mundo, passa também pelo Fábio e o Corinthians tira o 0 do marcador. E aí... bate na trave ainda para dar aquele molinho e entra. Exatamente, né? Dá aquela beliscada na trave, aí o lance capital aí do gol do Corinthians que coloca o Corinthians na frente do Fluminense, como você bem disse, ali na parte de cima da tabela. Ô, Thiago, é um Fluminense que vai enfrentar na próxima terça-feira o Lanús, pela Sul-Americana. Isso pode ter ditado também o ritmo do jogo do Fluminense? Porque é um Corinthians que parecia assim, olha, o empate aqui também tá ok pra gente, jogando fora de casa, jogando no Maracanã. Mas o Fluminense em casa, ele deveria ter jogado a sua partida mais para frente. Nós vimos os torcedores sem paciência no primeiro tempo, no segundo tempo também, inclusive alguns torcedores chegando perto do Renato para reclamar. Você acha que isso pode ter ditado o ritmo da partida? Eu acho que sim. Lembrando que o Lanús jogou ontem e venceu o Independiente, né, que perdeu seu técnico. Curiosamente, também perdeu seu técnico depois de 10 jogos. O fato, Marcela, é que a equipe do Lanús descansou um dia a mais. Então, eu acho que isso tem um peso significativo para esse confronto contra o Fluminense. Joga em casa. O Fluminense, com certeza, voltado aí para a Sul-Americana, que talvez seja a principal competição que o Fluminense tem para disputar daqui para frente. É onde o Fluminense talvez possa conseguir ali uma vaga para a Libertadores. Tem a Copa do Brasil também, fica aquela coisa, né? Aquela expectativa também de Copa do Brasil, mas só para dezembro. Bom, olha, fãs de esportes, deixa eu colocar as estatísticas dessa partida do Fluminense contra o Corinthians. O Corinthians consegue esses 3 pontos fora de casa, super importante. Um Corinthians que vai ter aquele mês perfeito, porque vai dar para descansar, vai ficar jogando agora. São 4 partidas no mês, então vai ficar jogando uma partida a cada semana. Dá muita tranquilidade também para o Dorival Júnior, inclusive para recuperar seus jogadores. Bom, olha aí, posse de bola 61-39, finalizações, 16 finalizações do Fluminense a 2. 16 finalizações certas, 4-1. Gol
Gols esperados 0,78 e 0,05 do Corinthians. Porcentagem de ações no ataque 46,4 e 27,7 e ações na área rival 19-5. A questão é, Thiago, os números, eles disseram o que foi a partida, mas o placar não mostra o que deveria ter acontecido. Esse 1-0 para o Corinthians foi algo que inesperado, pelo que os números mostram? Os números, eles não mentem o que aconteceu na partida. Mas, de certa forma, a gente entende claramente que, às vezes, os números não refletem o resultado final do jogo. Eu acho que essa é uma questão importante. O número de gols esperados da equipe do Corinthians, 0,05, né? Praticamente aquele cruzamento na área não era nem um gol esperado, né? Quem não finaliza acaba acontecendo isso. Né? Exatamente, né? Mas assim, o início do jogo até a gente percebeu um certo equilíbrio e daí dos 25 para os 30 minutos um certo domínio do Fluminense. E aí quando entra o segundo tempo e acontece as substituições do Dorival, que eu acho que de certa forma foram muito acertadas, ele tira o Kaique, coloca o Yuri Alberto, traz um pouco mais de Corinthians condensado ali no meio de campo. Acho que isso foi fundamental para aguentar esse Fluminense, que tentou ir com tudo, mas eu acho que faltou aquele toque diferente, né? E aí a gente tem que entrar na questão do Ganso. O Ganso faz muita falta. O Ganso, quando esteve em campo, ele conseguiu ali colocar alguns jogadores do Fluminense na cara do gol e tudo mais. Então a lesão acabou prejudicando. Por mais que o Lúcio Acosta tenha entrado, e a gente sabe da capacidade que ele tem, até pelo passado que ele fez na Major League Soccer, ainda é um jogador que está se enturmando no Fluminense. E eu acho que até está se adaptando a uma forma diferente de jogar. E acho que isso leva tempo. Né? E também é um Fluminense cansado, é uma semana mais cansada também para o Fluminense, enquanto o Corinthians pôde se preparar melhor. Mas é um Corinthians sem o Memphis Depay, sem o Ranieri, sem o Bidon, sem o Garro, que sentiu antes no aquecimento e acabou sendo cortado. Mas vamos saber todos os detalhes desse Corinthians e Fluminense com o Rafa Marques. A gente vai agora para o Maracanã e ele vai trazer então, o clima dos torcedores por lá, como é que estão as coisas por aí no Maracanã? Rafa, boa noite, bem-vindo ao Sport Center. Boa noite, Xará, para você, um abraço pro Thiagão, um abraço ao Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Pois é, os números mostram o que foi o jogo, mas não mostram o que foi o placar do jogo, né, Thiago? Exatamente o que vocês acabaram de comentar, o Corinthians com um chute a gol, que a gente nem pode dizer efetivamente que foi um chute, porque a tentativa do Mateuzinho era de um cruzamento no segundo pau, acabou vencendo o Fluminense pelo placar de 1-0, para um público de pouco mais de 21 mil torcedores presentes aqui no Maracanã, né? Para ser mais preciso, 21.091 torcedores compareceram essa noite aqui no estádio Mário Filho e viram o Fluminense completamente reserva, à exceção do Fábio, né? O único titular escalado pelo técnico Renato Gaúcho. A intenção do treinador é o jogo de terça contra o Lanús pela Copa Sul-Americana fora de casa, contra o Corinthians, que teve dificuldade no primeiro tempo, mas depois, como bem destacou o Thiago, melhorou o seu rendimento na etapa complementar com as trocas feitas pelo Dorival Júnior. Aliás, a insatisfação do Dorival Júnior em relação ao comportamento do time ficou manifestada logo no intervalo, né? O jogo estava 0-0 e o Corinthians volta com duas alterações. As entradas do André e do Yuri Alberto para as saídas do Kaique e também do Vitinho. Mais adiante, aos 17 minutos, acontecem outras trocas. Saem o Guignegão e também o Bidu para as entradas do Thales Magno e do Romero. Ou seja, com 17 do segundo tempo, o Corinthians tinha queimado 4 das suas 5 alterações e todas elas voltadas para o setor ofensivo. Mesmo assim, o gol sai de uma bola parada e que foi determinante para esse resultado aos 27 minutos. A falta batida pelo Mateuzinho pelo lado esquerdo entrou direto, não bateu em ninguém. Chegou a circular a informação, e é preciso que a arbitragem confirme isso, de que o gol tinha sido apontado como sendo marcado pelo André Ramalho. Mas o próprio jogador deu uma entrevista na saída do campo dizendo que não desviou a bola. E aí, há poucos instantes, o perfil oficial do Corinthians no X, o antigo Twitter, acabou colocando uma foto do Mateuzinho com os seguintes dizeres. Já que o André Ramalho diz que a bola não bateu nele, tá aí a selfie do autor do gol. E aí mostra uma foto do Mateuzinho, jogador
torcedor que já foi do Flamengo, conhece muito bem o Maracanã, autor do gol único da vitória do Corinthians sobre o Fluminense. Esse resultado foi importante em termos de classificação? Claro que foi. Toda vitória é importante no Campeonato Brasileiro, mas principalmente porque Fluminense e Corinthians jogam o mesmo campeonato, que é o acúmulo de pontos, né? Para poder o quanto antes garantir-se matematicamente na primeira divisão do ano que vem. Com esse resultado, o Timão chega a 29 pontos, ultrapassa o Fluminense, assume a 9ª colocação e o Fluminense é o 10º colocado com 28 pontos. Enfim, o torcedor corintiano compareceu e, como de praxe, fez aquela festa tremenda, cantou o jogo inteiro. Os cantos ficaram ainda mais altos depois que o Mateuzinho fez 1-0 e mesmo sem ser um futebol muito consistente, muito impactante, pelo menos foi muito eficiente, o que foi suficiente para que o Timão voltasse para São Paulo com os 3 pontos aqui do Maracanã. Estou posicionado, é só chamar, Marcela. Tá certo, Rafa. Bom, o Rafa tem a prioridade, porque ele está na zona mista do Corinthians. Os jogadores forem passando por aí, Rafa. Ele vai entrevistando e vai trazendo todas as informações e também as entrevistas pra gente. Então, o André Ramalho disse, não bateu. Talvez tenha batido no cabelo, aí não dá pra gente ver, né? Bateu no cabelo, vai pro André Ramalho. Mas se ele disse que não bateu, então provavelmente o gol vai ficar com o Mateuzinho, certo? É justo. E a certeza que a gente tem é que não foi um chute no gol, né? Foi um cruzamento. Teve isso também. Bom, mas aí é um Corinthians que sobe bastante na tabela. São 3 posições. E um Corinthians que não perde a 3 rodadas. 2 vitórias e um empate. Do outro lado, vemos o Fluminense que não vence a 3 rodadas. Então, é um Fluminense que cai para a segunda página. Aliás, o Fluminense fica na 10ª posição. Então, ainda está na primeira página do Campeonato Brasileiro. Ô, Thiago, o quão é importante para um Corinthians que agora vai ter esse tempo também para recuperar os seus jogadores que estão machucados, para treinar, para dar tranquilidade e para continuar subindo esse elevador de Campeonato Brasileiro? São 2 fatores importantes que a gente tem que destacar. O primeiro é o que você acabou de falar, Marcela. Dar uma tranquilidade para não precisar de uma volta imediata dos jogadores que são mais importantes no Corinthians. Agora, a segunda coisa é você olhar para a tabela. O Corinthians tem jogos a mais do que os adversários que estão logo abaixo da tabela. Então, esses pontos que o Corinthians tem a mais, eles são um pouco enganosos. Então, isso pode custar muito caro. Então, não pode se confortar com esse tipo de posição, porque a situação ainda não é nada confortável. É complicadíssima ainda a situação do Corinthians na tabela, né? Bom, vamos lá, vamos seguir o nosso Sport Center. Daqui a pouco voltamos com as entrevistas dos treinadores também, que vamos mostrar para vocês, fãs de esporte. Tá aí um pouco do que rolou esse pós-jogo do Corinthians, uma vitória espetacular. Jogou melhor do que o Fluminense? Não, na maioria do tempo não, mas essa vitória foi bem estilo Corinthians, né? Na raça ali, com muitas dificuldades, fora de casa, um adversário difícil, apesar de ter poupado alguns jogadores. Ainda assim, uma grande vitória do Timão, que embala finalmente no Brasileirão e consegue descolar bem ali da parte de baixo pelo menos da zona de rebaixamento, né? Agora é buscar já novos objetivos nesse campeonato que é muito difícil. Deixa o like, inscreva-se e diz aí, de quem foi o gol, na sua opinião? Foi do Mateuzinho ou foi do André Ramalho? Comente abaixo, um grande abraço e até logo mais. Valeu!